Treinamento de esportistas e atletas. Vamos falar desse assunto, que é um assunto muito bacana, tem várias pessoas que têm dúvidas sobre isso, como treinar, como ter desempenho, como melhorar o desempenho, como prevenir lesões. Não é muito o nosso objetivo aqui hoje, mas a gente vai abordar isso de uma forma sutil, mas que vai valer a pena ver. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Tenho certeza que ao final desse vídeo vai esclarecer um monte de questões, vai abrir a mente, vai abrir os horizontes para pensar nessa questão sobre o esporte, sobre esportistas, sobre atletas, como se colocar, como treinar, o que fazer, o que observar, o que eu tenho que prestar atenção. E se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e ele vai dar a oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa. No começo da minha carreira, eu me dediquei muito a atender atletas. Até porque eu era um atleta, né? Eu fui atleta de jiu-jitsu, eu fui atleta de MMA e vamos voltar antes, eu fui atleta de natação, eu fui atleta de bicicross. Enfim, tem um histórico aí de judô, eu tenho um histórico aí no meu currículo. Então eu gosto, é um assunto que eu tenho prazer. Então eu estudei bastante, coloquei muito em prática aqui, nesse campo de batalha aqui, que é a VIP, a Clínica de Treinamento Personalizado, que eu sou proprietário aqui em Campinas desde 2000. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir aqui conhecer o nosso espaço. De repente ganhar de presente uma aula experimental. Agora, você quer vir aqui falar comigo? Aí o ideal seria você ligar no 32525656 e marcar um horário para falar comigo. Aqui, é Rua dos Alecrins, número 555, bairro Cambuí, em Campinas. Mas enfim, coloquei muito em prática aqui o conhecimento que eu tive, que eu aprendi. Eu tive a oportunidade de ter aula com o professor Paulo Oliveira, na Unicamp. Um cara, assim, muito focado nesse assunto, um cara que eu aprendi muito com ele, muito com ele. Agradeço a oportunidade de ter tido ele como professor. Eu tive a oportunidade também de ir para a Rússia, para Moscou, na Universidade de Moscou de Educação Física, estudar também sobre treinamento. Fui com o Antônio Carlos Gomes, que é um cara conhecidíssimo aqui no Brasil na área de treinamento. Então, eu pude colocar isso em prática aqui com as pessoas que eu atendi. Eu vou contar aqui algumas histórias de pessoas que eu atendi, os resultados que a gente teve, os desafios que a gente teve, as dificuldades que a gente teve. Mas enfim, vai valer muito a pena esse nosso bate-papo aqui e entender o que efetivamente eu preciso fazer para melhorar o meu desempenho, para eu realmente treinar de verdade. Eu gosto de chamar que isso que a gente faz aqui, a gente chama de treino de apoio. Por que treino de apoio, Eduardo? Por que esse nome, treino de apoio? Porque é um treino para apoiar o treino principal. Qual é o treino principal? Então vamos pensar aqui comigo. Eu estou treinando um maratonista. Qual que é o treino principal dele? Correr. Eu estou treinando um lutador, que eu tive muita experiência, treinei vários lutadores conhecidos hoje mundialmente. Qual é o treino principal desse cara? Lutar. Isso tem que ficar muito claro para o esportista, para o atleta, para o preparador técnico dele, para toda a equipe. Porque as pessoas se iludem, com relação à preparação física. A gente vai falar sobre isso. Mas é um treino que eu gosto de chamar de treino de apoio, porque ele apoia o treino principal, ele dá base para o treino principal acontecer. É o que é conhecido como preparação física para atletas, preparação física para esportistas. Também pode ser usado esse nome. Eu gosto de falar treino de apoio para já colocar ele numa segunda posição e não numa primeira posição. Ele é importante? Ele é fundamental, mas tem algo que é mais importante, que é o treino da modalidade em si. Então, por exemplo, no tênis, qual que é o treino principal? Jogar tênis. Treinei uma tenista também, vou comentar aqui. Lembrei agora, vou comentar aqui algumas questões com relação a isso. Mas então vamos lá, é o treino de apoio, porque ele está apoiando o treino principal. Agora, o que acontece, e já engatando essa conversa, o que acontece? As pessoas, elas acreditam
que esse treino ele vai resolver tudo sozinho. Eu vou fazer uma preparação física lá e pronto, tudo está resolvido. E não é assim. Não é assim. O treino, a preparação física, ela não resolve todas as questões. De forma alguma. De forma alguma. É um treino de apoio, é um treino secundário, é um treino que apoia o treino principal. Eu não posso achar que eu vou fazer preparação física e eu posso abrir mão do treino técnico, da preparação técnica. Não tem como, né? Não encaixa. Já aconteceu com a gente aqui na VIP, de treinar alguns atletas e eles acharem que por a preparação física ser tão puxada, tão forte o treino, ele podia afrouxar um pouquinho na preparação técnica. E aí não teve o resultado que esperava. Então, não é a preparação física que resolve tudo. Pelo contrário, ela é um treino de apoio. Não pode ter essa mentalidade de, estou fazendo preparação física, então estou tranquilo, não preciso fazer meu treino técnico, meu treino da modalidade esportiva em si. Tem que estar claro isso. Mas Eduardo, isso aí é meio óbvio, né, que você está falando. O óbvio tem que ser dito. Já aconteceu, né? Eu já acompanhei atleta que aconteceu aqui, embaixo do nosso nariz, tá? Apesar da gente falar, apesar da gente conversar, essa conexão do preparador técnico com o preparador físico nem sempre é uma conexão tão fácil de fazer, tão simples. Às vezes não encaixa tão bem, não tem um encaixe tão perfeito. E aí as coisas acontecem. Tá, eu vou fazer preparação física, eu vou fazer esse treino de apoio aí que você está falando. E o que vai acontecer? O que melhora? Óbvio que eu estou falando aqui de uma forma generalizada. Eu não estou falando de corrida, eu não estou falando de luta, eu não estou falando de tênis, eu não estou falando de uma forma generalizada. Preparação física, treino de apoio em si para atletas e esportistas. Geral. Não estou sendo específico para nenhum, até porque não ia ter como eu falar, né? Eu ia ficar aqui quantas horas falando, né? Então, eu fazer essa preparação física vai mudar o quê, né? É oportunidade para ter o quê de resultado? Vamos lá. Vai melhorar a resistência muscular. O que é resistência muscular, Eduardo? Vamos lá. Eu vou procurar ser o menos técnico possível, mas vamos lá. Eu pego um peso, vou até pegar um peso aqui, ó. Eu pego um peso, tá? Pego um peso aqui, ó, tá? 2 quilos. E vou fazer aqui o máximo que eu consigo fazer. Nem é um exercício isso, tá? Nem estou numa posição adequada aqui, mas só para a gente exemplificar. Nossa, deu 15. Tá, eu anoto lá, 15, hoje é dia, anoto o dia de hoje, conseguiu fazer 15 repetições. Daqui a algum tempo, com o mesmo peso, eu vou fazer esse teste de novo. Nossa, deu 18. Se deu 18 e ele não roubou, não teve compensação, nada, quer dizer que com esse peso eu estou conseguindo ter mais resistência muscular, consigo fazer mais repetições. Entende o raciocínio? E aí tem todo um envolvimento celular do músculo, né? De ter mais glicose dentro desse músculo para fornecer mais energia, de ter mais enzimas trabalhando lá dentro para fornecer mais energia, as mitocôndrias fazendo o trabalho dela para fornecer energia. Entende o que eu estou falando? Então isso é resistência muscular. Eu vou melhorar a resistência muscular, vou ter mais resistência muscular para fazer as atividades. Então, por exemplo, um bom exemplo, né? Quando você está ali sentado naquela mesa extensora, né? Que você senta e vai esticando o joelho, né? Faz extensão do joelho, sabe? E aí começa a queimar a coxa. Então, aquilo ali demonstra o quê? Que eu estou chegando no meu limite, né? Está faltando resistência muscular para aquele peso que eu estou usando, né? Então, está queimando, está produzindo uma acidose no tecido, né? Uma acidose, o tecido está ficando ácido. Pela própria produção de energia, vai acidificando o tecido. Entendeu o que eu falei? Então, resistência muscular. Outro, força. Eu vou ter mais força. E aí, você deita a pessoa num banco de supino, por exemplo, e ela vai lá e consegue levantar o peso. Sei lá, 50 quilos total. Aí põe 52. Não consegue. Então, quer dizer,
50 quilos é a carga máxima dela. Se der para colocar 51, eu colocaria 51 para ver se entre 50 e 52 tem uma janela ali que cabe mais um peso. Por isso que a gente tem peso de meio quilo aqui para isso. Eu consigo colocar meio quilo de um lado, meio quilo do outro. Enfim, 50 quilos é o máximo que ela consegue fazer de força nesse supino, para uma repetição. E aí, óbvio que, por favor, não é para sair fazendo isso, tá? Para colocar uma carga dessa, fazer uma repetição, tem que estar preparado. Tem que ter uma preparação antes, tem que ter um treino de base lá antes. Aqui a gente faz um treino de base com 4 fases nesse treino de base para chegar no treino de força, tá? Por favor, não é para ir fazendo na loucura, vai acabar machucando. Mas enfim, aí vai lá, faz preparação física, treina, vai fazendo um trabalho de força e aí deita lá no banco de supino de novo. Vamos lá, tinha feito com 50, vamos pôr 52 que não tinha dado daquela outra vez, aí põe 52. Pá! Pum, consegue fazer com 52, quer dizer, melhorou a força, estava fazendo com 50 quilos, hoje faz com 52. E o que impacta essa melhora de força? A força é assim, ó. Óbvio que se eu aumentar a massa muscular, eu tenho mais miofibrilas dentro da fibra muscular. Eu tenho a fibra muscular, a célula muscular, eu tenho miofibrilas lá dentro. Eu vou ter mais miofibrilas lá dentro com a hipertrofia. Então eu tenho mais motor para empurrar esse peso. Esse é um ponto, mas tem um outro ponto, que é o quê? Quando eu melhoro a minha força, eu também melhoro a conexão do meu sistema nervoso com o músculo. Como assim, Eduardo? O sistema nervoso ele consegue chamar mais músculo para trabalhar. Porque dentro de uma célula muscular, eu tenho vários feixes lá dentro. E nem todo mundo trabalha ao mesmo tempo. Quando eu consigo trabalhar essa conexão do sistema nervoso com o músculo, eu consigo acionar mais músculo para trabalhar. Então quer dizer, eu tenho mais motor para trabalhar, mas eu não estou acionando. Então eu consigo também fazer isso. Isso é muito importante, isso que dá mais resultado no aumento da força. Tá? Então, eu aumentei a força e consigo acionar mais músculo para fazer aquele movimento. Melhorou a força. Outra, melhora da velocidade. Então eu dou vamos pensar na corrida, eu dou um sprint aqui de 50 metros, hoje faço num tempo e daqui a algum tempo eu faço num tempo menor. Melhorou a velocidade, ok? Outro ponto. A explosão, um movimento explosivo, a potência. Então, por exemplo, eu pego aqui uma medicine ball, empurro, sei lá, deu 3 metros, que eu consegui jogar essa medicine ball. E daqui a algum tempo, faço treino, tudo, daqui a algum tempo, eu jogo essa medicine ball de novo e eu consigo uma distância maior. Melhorou a minha explosão, minha potência muscular. Tudo isso eu consigo com esse treino de apoio, com essa preparação física. Então, força, resistência muscular, potência, velocidade, explosão, tá junto, conectado. Isso é o que vai fazer a diferença lá no esporte. Agora, trazer isso para a sala de musculação, para o esporte, aí é o grande segredo de fazer essa transição. Da força que eu ganhei no supino, eu transferi isso para a luta, eu transferi isso para o tênis. Aí tem um jeito certo de fazer isso. Olha só, eu vou contar alguns casos aqui, umas histórias bem bacanas. Uma pessoa nos procurou que ela queria correr. E aqui em Campinas tem um parque que chama Lagoa do Taquaral, aqui perto inclusive. E ela queria conseguir dar uma volta em volta da Lagoa do Taquaral, correndo. Era o sonho dela. Então a gente fez toda uma preparação física, ela passou por aqueles 4 estágios, aquelas 4 fases que eu falei da base, fizemos uma preparação física, começou a correr, desde o começo, começou a caminhar, começou a melhorar a caminhada, correr e caminhar, mais correr do que caminhar, correr, até ela conseguir dar a volta inteira na Lagoa do Taquaral. Foi uma festa, ela ficou super feliz, era a meta, era o sonho dela conseguir fazer isso. Uma outra pessoa nos procurou, ele já corria, só que ele estava um tempão parado, muito tempo parado. Inclusive ele estava com uma barriguinha que chateava ele. E aí ele nos procurou que ele queria voltar a fazer uma atividade física e ele queria voltar a correr. E aí fizemos todo o trabalho de base com ele, mesma coisa, mesmo trabalho de base com ele, mas como ele já sabia correr, ficou mais fácil, ele voltar para a corrida e em pouco tempo ele estava correndo 10 quilômetros. Muito bacana, esse resultado também dessa pessoa. Estou te contando isso para encorajar, para ver que é possível, que a preparação física realmente faz diferença, não faz milagre. É quase um milagre, Mas, enfim, eu treinei uma atleta de luta de braço.
Treinei essa atleta por 9 anos. Essa atleta ficou 9 anos sem perder. Mas ela não me procurou como preparador físico, ela me procurou como fisioterapeuta. Só que eu vi que tinha uma falha no treino dela. E essa falha no treino dela que estava trazendo lesão para ela, precisava ajustar isso, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, você vai entender. Essa falha que estava tendo no treino dela é o que estava causando lesão. E aí a gente fez todo um ajuste, cuidamos dela, fizemos todo um ajuste. Começamos a montar a preparação física dela e ela começou a ter resultado. 9 anos sem perder, né? Mas com um treino ajustado para a modalidade dela, que era luta de braço. Eu treinei também um atleta que foi muito estranho, né? Assim, para mim, foi diferente. Ele me procurou que ele fazia esqui náutico. Eu nem sabia o que era esqui náutico. Esqui náutico, o cara monta no esqui e vem vou falar besteira aqui, né? Quem é de esqui náutico, por favor, me desculpa, né? Um barquinho que vai puxando, né? Uma lancha que vai puxando, não sei. Vai puxando e ele vai fazendo ali, tem o slalom, né? Que ele vai fazendo assim no meio de uns obstáculos. Tem um que é livre, que ele vai fazendo acrobacias, e tem uma rampa que ele salta. Então eu fui lá ver ele fazendo a atividade para entender como funcionava aquela atividade dele e montar a preparação física dele. Ele ficou em 5º lugar no Pan-Americano que teve aqui no Brasil. Ele falou, do 5º lugar no Pan-Americano para um brasileiro é 1º lugar, porque acima de mim só tinha canadense e americano, que são os melhores do mundo. Então eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Além do que, ele tinha lesão grave no joelho, a gente teve que trabalhar esse joelho dele também, cuidar desse joelho dele para não ter problema durante esse trajeto dele aí na preparação física. E eu trabalhei com um cara fantástico, professor na Unicamp, um cara muito cabeça, né, da física. Ele estava com uma lesão no pubis, né, que fica bem no final do abdômen aqui, né, você vai palpando aqui no final do abdômen, tem um osso. Esse osso aqui, né, ele estava com uma lesão ali, né, tem uma junção de um lado da pelve com o outro lado da pelve. Ele estava com uma lesão bem nessa articulação, uma lesão que é muito chata, muito dolorida, incomoda muito limitante. E aí tratamos dessa lesão e ele falou assim, agora eu quero começar a fazer uma preparação física para correr uma maratona. Ele já era corredor de maratona. E aí fizemos a preparação física dele e ele fez a maratona de Buenos Aires. Fizemos todo o trabalho de base, trabalho de força, tudo que a gente conversou aqui, né? E aí ele começou a melhorar o desempenho dele na corrida sem dor e fez a corrida com um tempo super bacana para ele, né? Eu fiquei muito satisfeito com o resultado e ele também ficou muito satisfeito com o resultado. Eu vou repetir, estou te falando para mostrar que é possível. Pessoas normais, assim como nós, conseguem ter resultado. E no mundo da luta eu não vou nem falar, porque eu tive muitas experiências no mundo da luta. Atendi vários atletas, né? De Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de MMA, de Jiu-Jitsu sem kimono, né? Que tem muito, né? Jiu-Jitsu sem kimono, o pessoal treina bastante, luta bastante, gosta, né? Enfim, eu tive várias experiências com vários atletas que foram campeões mundiais, atleta que está no UFC hoje, lutando, né? 2 atletas que foram para o UFC, atletas que fizeram lutas internacionais, enfim, tem várias histórias. Vou contar a história da tenista que eu tinha acabado esquecendo, né? A tenista, ela me procurou também com lesão, né? Ela estava vindo de lesão e ela já tinha sido primeira no ranking. E ela queria fazer todo um trabalho. E aí eu não sabia nada de tênis, né? Eu fui lá conversar com o preparador técnico dela, entender o posicionamento na quadra, entender qual que era a dificuldade dela, como que a gente podia trabalhar para melhorar isso. Fizemos todo um trabalho com ela, ela foi subindo novamente no ranking, foi melhorando a cada dia. Eu lembro até um dia que ela falou assim, Eduardo, eu já estou conseguindo chegar lá na rede, né? Só que eu não sei o que eu faço lá. Eu falei, eu também não sei. Aí você tem que falar com o seu preparador técnico, porque a dificuldade, né? Ela era um pouco lenta para fazer essa movimentação, era chegar na rede. E a gente fez todo um trabalho aqui para melhorar esse deslocamento dela, né? Para ela chegar mais rápido na rede, voltar mais rápido, ter confiança para fazer isso, que era o que acontecia com ela. E foi sucesso total, fiquei muito feliz com o resultado com essa menina. Agora sim, é possível, existe uma forma de fazer, existe um jeito de fazer. Eu vou falar, não tem como falar tudo aqui, né? A gente ficaria horas falando. Mas eu vou falar aqui, pelo menos, algumas questões que são importantíssimas, que são fundamentais para conseguir ter o resultado no treino. Resultado no treino e também no esporte que foi escolhido, que é o objetivo principal, né? Eu começo a ter resultados no treino e aí depois eu começo a apresentar resultados no esporte que eu escolhi. Mas tem pessoa que vai falar assim para mim, eu já ouvi isso de várias pessoas.
Ah, Eduardo, mas eu não gosto de musculação. Não gosto de musculação. Como é que faz? Principalmente atleta de luta. Eu tive bastante experiência com atleta de luta, como eu falei, e vários atletas de luta vinham falar isso pra mim. Ah, mas eu não gosto de musculação. Eu falo, mas você não tá indo fazer musculação. Você tá indo melhorar a potência do seu soco. Você tá indo melhorar a potência do seu chute. Você tá indo melhorar a potência sua que você pega um outro atleta e derruba esse outro atleta no chão. Você entende que muda a visão com relação à atividade? Não é uma musculação simples assim, né? Não é pura e simplesmente um treino de musculação, é uma preparação física para melhorar algum aspecto do esporte que você escolheu. Entende o que eu estou falando? E tem aquele atleta que gosta de correr e o esporte dele não é corrida. Por exemplo, atleta de luta de braço. Não é o caso dela porque ela não gostava de correr. Não tem sentido, né? Gasta uma energia desnecessária. Atleta de luta. Ah, eu gosto de correr. Eu tinha um atleta que era assim, né? Cara, hoje muito famoso internacionalmente. Não pedi para ele, né? Autorização para citar o nome dele aqui, mas um atleta, um campeão mundial várias vezes, enfim. Cara, fora da média. E ele me ligava de domingo. Ô Du, posso dar uma corridinha na Lagoa do Taquaral? Que é o parque que eu falei aqui. Eu falei, não pode. Vai descansar, descansa. Porque é um gasto de energia desnecessário. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, você vai entender. Talvez fique confuso agora, mas você vai entender. E outros atletas diziam o seguinte, viu? Mas cansa. Nossa, eu fico tão cansado com a preparação física. Sim, o objetivo é cansar, né? Vai ter um desgaste. Eu preciso levar o seu corpo nesse desgaste, nesse limite, para ele poder recuperar, para ele poder ter melhor desempenho. Então vai cansar. E vai ter um momento que o esporte vai ter uma queda do desempenho pelo desgaste que está acontecendo aqui. Só que depois a gente vai regulando essa balança. O atleta tem que ter maturidade, né? O esportista tem que ter maturidade para suportar isso. Eu trabalhei com um atleta de mountain bike e ele decidiu parar. Ele não concebia, né, aceitar que os colegas dele estavam pedalando na frente dele. Sim, eles estão pedalando na sua frente por um momento, que é esse momento que você está mais desgastado, que a gente está afundando, né? É normal que isso vai acontecer. Ele até entendeu isso. Ele até entendeu e concordou. Só que ele falou assim, cara, eu não aceito ficar para trás. Olha só, né? Então, tem essas questões, né? Quando eu era atleta, eu chegava às vezes treinando em fundo de fadiga, final de semana, assim, quinta, sexta-feira, eu já estava em fundo de fadiga total. Aí é a hora de fazer a preparação técnica, de trabalhar a parte técnica, porque não tem força, não tem potência, não tem resistência, não tem nada, tá tudo desgastado, né? Mais pro final da semana, dependendo de como foi a organização do treino durante a semana. Então, esse é um dos 3 motivos pelos quais as pessoas acabam, né, não querendo. Não gosta de fazer musculação, gosta de correr e sente cansado com o treino. E aí o treino do esporte. Mas Eduardo, você falou que o principal é o esporte? Sim, o principal é o esporte. Só que eu tenho que, durante a minha programação de treino, eu tenho que ir mesclando e ciclando isso. Eu vou afundar o atleta aqui no começo e depois eu vou soltando para ele ir melhorando o desempenho. Entende o raciocínio? É muito importante isso. Eduardo, mas fala um pouquinho mais desse negócio do correr aí que você falou e eu fiquei meio sem entender. Vamos lá, já vamos entrar agora nas partes principais, né? Que quando você vai elaborar uma preparação física, um treino de apoio, tem que ter isso. Tem que ter isso. Então, como que as pessoas acabam fazendo, né? Se empolgam, estou correndo, estou pedalando, estou nadando, sei lá, fazendo triatlon, e eu percebi que eu preciso fazer uma preparação física. O que elas resolvem fazer? Um treino genérico. Faz um treino genérico. Vai numa academia qualquer e começa a fazer um treino de musculação genérico. E aí sim, ela vai afundar, porque ele vai ter um desgaste também, só que não vai melhorar, porque ele é geral, é um treino genérico, entendeu? Não tem especificidade nenhuma, já falando aqui agora do ponto principal. Dentro da ciência do treinamento tem um princípio, que é o princípio da especificidade.
eu tenho que ser específico, mais específico possível numa preparação física. Tem uma parte do treino que ela é geral, que aí eu não preciso ser tão específico assim, mas eu, Eduardo, gosto de ser um pouco específico também nessa fase geral, e aí eu venho trazendo a pessoa cada vez mais para o específico, né, dentro da preparação física, né, saindo do treino geral e indo para o treino mais específico. O que você está falando, Eduardo? Não estou entendendo nada. Por exemplo, lembra que eu falei lá no começo? Qual é o principal treino para quem é tenista? Jogar tênis. Para corredor? Correr. Para lutador? Lutar. Lembra que eu falei isso? Então, aí o que eu vou fazer? Aqui dentro da sala de musculação, eu vou trazer o mais específico possível dentro da modalidade. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei do atleta de esqui náutico, né, que eu dei um exemplo lá atrás. Eu fui lá observar ele esquiando. E aí eu fui fazendo anotações ali de quais eram as cadeias musculares, quais eram os músculos, quais eram as articulações que estavam envolvidas em cada movimento. Eu filmei para passar quadro a quadro, para entender o que estava acontecendo. E aí eu faço uma preparação física específica para aquela situação, para aquela modalidade, para aquele momento. Então, por exemplo, no tênis, hora de sacar, é um momento muito específico. Então, precisa melhorar o saque. Então, eu vou fazer uma preparação física específica para melhorar o saque. No caso da menina que eu acompanhei, era a ida dela até a rede e a volta. Que ela se sentia lenta e ela tinha insegurança. Duas questões. Então, à medida que ela foi sentindo que ela estava mais veloz, ela foi perdendo a insegurança, ela foi ficando mais segura com relação a isso. Então, vamos fazer um trabalho específico para isso. Entende o que eu estou falando? Como assim específico? Fala mais, Eduardo. Por exemplo, eu não vou lembrar de cabeça agora, tá? Então, da onde ela estava até a rede, quantos metros tem? Não lembro de cabeça. 3 metros. Será que é isso? Não lembro. Mas vamos supor, 3 metros. Não adianta eu ficar fazendo tiro de 50 metros com ela. Não adianta eu ficar fazendo tiro de 50 metros com ela, nem de 100 metros, nem ficar dando uma volta em volta da quadra correndo. Não vai melhorar isso. Para melhorar isso, eu preciso fazer tiros de 3 metros, se for realmente 3 metros, eu não tenho certeza disso. Eu preciso fazer tiros de 3 metros. Tanto para frente quanto para trás, que é o específico dela. É isso que ela faz lá no dia. Tá claro agora? Não tem como eu falar de todos os esportes. Você que faz um esporte aí diferente do que eu estou falando, vai ter que pensar no esporte que você está fazendo e ver como que você pode ser mais específico. Se você precisar de ajuda, conta comigo. Eu já deixei os contatos. Se é de Campinas, vem até na clínica aqui, liga antes para marcar um horário. Enfim, se você não é de Campinas, liga também. A gente pode fazer uma consulta por Zoom, eu te ajudar, enfim. Mas entendeu o que é ser específico? Tem que ter especificidade. Os maiores erros que eu vejo são esses, relacionados à especificidade. Por exemplo, eu treinei um atleta de boxe, de um lugar bem conhecido aqui em Campinas. E esse atleta me procurou, ele também treinava jiu-jitsu, então a gente fazia alguns treinos de jiu-jitsu junto. Um dia ele me procurou e falou, cara, eu luto boxe, queria que você fizesse minha preparação física. E ele falou assim pra mim, o meu preparador técnico, ele sempre fala que eu sou o cara que eu vou bater, mas nunca vou nocautear. Vou machucar a pessoa, mas nunca vou nocautear porque eu não tenho punch. Não tem potência, não tem explosão, né? E ele sempre falava isso. E aí um dia eu falei assim, cara, não fala mais isso. Deixa eu fazer a sua preparação física. E aí depois a gente conversa sobre esse assunto, pode ser? E olha só o que ele fazia. Tá, e o que você faz de preparação física? Eu faço aula de spinning. É? Por quê? Porque o spinning melhora o condicionamento físico. Sim, o spinning melhora o condicionamento físico para o spinning, não para o boxe. Entende o que eu estou falando? Isso é especificidade. E olha só que loucura. O spinning melhora o condicionamento físico para o spinning. Se eu pegar essa pessoa e colocar em cima de uma bicicleta, montada numa bicicleta de rua para sair pedalando na rua, não transfere. O que eu ganhei aqui não transfere 100% para a rua. A transferência é menor. Olha só, vou repetir. O que a pessoa ganha de condicionamento físico ali no spinning não transfere para a rua 100%. Imagina para o boxe. Não tem nada a ver. E aí sim, começamos a fazer a preparação física desse cara, fizemos todo um trabalho, força, treinamos muita força, treinamos muita potência nesse cara. Conclusão, 3 nocautes. Primeira luta nocaute, segunda luta nocaute, terceira luta nocaute. 3 nocautes seguidos. O que estava faltando era a preparação física ajustada.
Preparação física específica para o esporte e para a necessidade do esportista, do atleta. Entende? Não é só para o esporte. Porque assim, essa atleta de tênis, por exemplo, ela tinha dificuldade de chegar na rede. Talvez uma outra tenha dificuldade de potência na hora de bater. Essa atleta, ela batia muito forte. E você entende o que eu estou falando? Então eu tenho que ajustar para o esporte e para o esportista, para o atleta que está fazendo esse esporte. O que eu preciso com essa pessoa? O que eu preciso ajustar? Qual é a especificidade dessa pessoa nesse momento? Por exemplo, atleta de luta, cada luta tem uma posição diferente que ele vai treinar. Então, principalmente jiu-jitsu. E aí eu preciso me ajustar em cada posição daquela. Como que eu posso fazer uma preparação física para aquela posição? Quais são os músculos que estão envolvidos naquela posição? Como é que eu vou trabalhar esses músculos? Como é que eu vou trabalhar essa posição? Entende o que eu estou falando? Eu gosto desse assunto demais, eu fico empolgado. Porque eu gosto desse assunto, eu gosto. Eu vejo muita gente fazendo o que não é o ideal, né? O que não é o ideal. Então, especificidade é um dos princípios da ciência do treinamento. Então eu preciso sacar isso, né? A especificidade do esporte. Treino genérico não vai me levar onde eu quero ir. Treino genérico não vai me levar onde eu quero ir. Agora, o que eu preciso fazer, Eduardo? Você precisa estabelecer quais são as especificidades do seu esporte. Quais são? Né? Duração. Eu vou falar muito de luta porque eu vivi muito no mundo da luta, né? Então para mim é mais fácil ter exemplos de luta. Então, por exemplo, o atleta esse atleta de boxe, são 3 rounds de, não lembro agora de cabeça, 3 minutos, 5 minutos, não sei. E aí o atleta bate saco 10 rounds. Para quê? Não, se ele bater 10 rounds, ele vai ficar muito melhor quando ele for fazer 3 rounds. Não vai. Não vai. Eu já vi atleta sair da luta e falar assim, nossa, eu aguentava mais 15 minutos lutando. Só que a luta não foi de 25 minutos, a luta foi de 10 minutos, de 8 minutos, de 5 minutos. Eu tenho que ter o máximo de potência possível nesses 5 minutos. Não adianta eu ter uma potência 70% e aguentar mais 20%, porque a luta acabou. Entende o que eu estou falando? Então não adianta eu ficar batendo 10 rounds de saco, se no dia da luta vai ser só 3. E isso também é um motivo de lesão. É um motivo de machucar, porque ele se prepara para uma coisa e no dia da luta é outro. É o que acontecia com a atleta de luta de braço. A preparação física dela era uma. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Ela pegava borrachinha e ficava aqui, ó, pá, 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 pá. Muitas repetições na borrachinha, muitas repetições na borrachinha. Só que no dia da luta, não são muitas repetições. Ela não pega o braço da outra atleta e fica pá, pá, pá. Não, ela pega o braço da outra atleta e faz uma vez só para valer, com a máxima potência dela. Então ela tinha que estar preparada para esse momento. Se ela faz uma preparação física com vários movimentos, o que acontece? E no dia da competição é outro, o que acontece? Lesão. Então a especificidade está ligada com a performance, mas também está ligado com essa questão de lesão. Foi por isso que eu pedi para ela que eu queria fazer a preparação física dela, porque eu vi que o erro estava ali e esse erro ia perpetuar e ela ia continuar lesionando. Então, especificidade. Guarda isso na sua cabeça. É muito importante. Eu vou chegar no grau máximo da especificidade só para você poder entender. Já aconteceu comigo, né? Esse atleta aqui, ele vai lutar X horas. Né? Por exemplo, a luta dele vai ser meia-noite. Já aconteceu. Não adianta eu ficar treinando ele 10 horas da manhã. Não adianta. Eu preciso que o organismo dele esteja adaptado a reunir as energias para colocar isso para fora à meia-noite, não às 10 horas da manhã. Eduardo, você está exagerando. Não estou exagerando, eu estou sendo o mais específico possível. Quanto mais específico conseguir ser, melhor é. Eu vou fazer uma prova de corrida que tem muita subida, eu treino só na reta. Não tem sentido? Então eu tenho que entender, né? Vou repetir aqui, eu tenho que estabelecer quais são as especificidades do meu esporte, dessa atividade que eu escolhi para mim. E quais são as especificidades que eu estou precisando. Eu tenho dificuldade com subida, subida para mim é um pouco mais difícil. Então então vamos treinar especificidade da subida, para eu ser mais específico possível. E aí, então, qual é o passo agora? Então, eu entendi quais são as especificidades do meu esporte, eu entendi quais são as minhas especificidades que eu preciso trabalhar nesse momento e agora eu vou entender quais são as particularidades desse esporte. Especificidade é uma coisa,
particularidades são outras. Então, quais são as questões desse esporte que não tem no outro esporte? Para eu poder trabalhar nesse esporte. Então, força, velocidade, resistência, e também tem muita confusão com relação a isso. As pessoas acabam se confundindo um pouco. Então, por exemplo, quem ganha a maratona? O atleta que tem maior resistência. Não é o atleta que tem maior resistência. Quem ganha a maratona é o atleta que chega primeiro. E o atleta que chega primeiro é o atleta que conseguiu ser mais veloz naqueles 42 quilômetros e alguns metros. É o mais veloz, não é o mais resistente. Se fosse o mais resistente, eu pegava um atleta de ultramaratona e ele ganhava a maratona. Se fosse o mais resistente, eu pegava um atleta de maratona e punha para correr 10 km e ele ia ganhar. Não é. Porque o atleta do 10 km ele imprime uma velocidade que o atleta de maratona não imprime. Entende o que eu estou falando? Então eu tenho que entender essas particularidades do esporte, eu tenho que entender as minhas especificidades, a especificidade do esporte e o que eu estou precisando nesse momento. E aí sim eu vou conseguir com certeza absoluta fazer uma preparação física, fazer um treino de apoio que vai dar resultado no esporte que eu escolhi. E eu vou conseguir ser um atleta, um esportista mais feliz, mais realizado, conseguindo alcançar os meus objetivos. Vem comigo, fica a dica. Valeu!